Caros amigos e amigas, o meu nome é Antônio Ibiapino. Faço uma saudação especial a todas e todos. Ontem tivemos a notícia de que a Procuradoria-Geral da República denunciou o Bolsonaro, mais 30 e poucas pessoas, por crime contra a democracia e tentar dar um golpe de Estado violento contra o povo brasileiro para suprimir direito dos pobres, da classe trabalhadora, dos jovens, das mulheres e de todo mundo, em benefício dos grandes capitalistas brasileiros. Penso que a Procuradoria-Geral da República fez um bom trabalho, um importante trabalho. O Brasil é um país muito grande, é o quinto maior do mundo. Nós temos uma história que é, inclusive, muito bonita. A luta do Tiradentes, por exemplo, para libertar o Brasil do jugo de Portugal. Que homem esse Tiradentes! Ele fez um grupo de patriotas, defensores da pátria, defensores da liberdade e defensores da justiça social. A luta dos nossos grandes brasileiros, primeiro era para libertar o Brasil, tornar o Brasil independente de Portugal. Segundo, acabar com a escravidão, que foi o regime mais monstruoso da história da humanidade. Os reis todos, sem nenhuma exceção, eram escravocratas. O rei Davi, um judeu, era escravocrata. Rei de Roma, escravocrata. O rei de Portugal, escravocrata. O Dom Pedro, escravocrata. Dom João, que era de Portugal, quando invadiram o Brasil, era escravocrata. Esse mesmo Dom João, quando saiu do Brasil para atender um conflito de guerra entre Portugal e Inglaterra, porque na época a Inglaterra não tinha mais escravos e ela vendia açúcar para o mundo todo. E o Brasil tinha escravo. Então, açúcar no Brasil, que, como vocês sabem, é um solo muito bom para a plantação de cana-de-açúcar, porque tem o massapê. O massapê é extraordinário para a cana-de-açúcar. Produzia açúcar através da mão de obra escrava, ou seja, a produção era gratuita, todo mundo trabalhava como escravo para o rei de Portugal. Aí o Brasil vendia açúcar mais barata para o mundo e a Inglaterra perdendo comércio, porque quem ia comprar açúcar mais cara? Na Inglaterra, se a do Brasil era mais barata. Agora, é preciso entender por que era mais barata, porque a mão de obra era escrava e a Inglaterra pagava salário para produzir açúcar, por isso a daqui era mais barata e a de lá era mais cara. Aí a Inglaterra disse o seguinte: nós precisamos impedir a escravidão do Brasil. E deu um intimato ao rei de Portugal: se vocês não acabarem com a escravidão, nós vamos invadir Portugal. Peço a vocês, vão aprender como se faz uma cangalha. O rei estava lá para negociar essa possibilidade de evitar a guerra, e o acordo que fizeram foi esse. Aí ele de lá
pede para a filha imediatamente acabar com a escravidão. E foi a princesa Isabel que acabou com a escravidão em virtude dessa imposição da Inglaterra. Nesse caso, foi bom para nós, principalmente nós que somos negros. Eu peço que não confunda o que eu estou dizendo. Porque podem dizer aí que eu afirmei que a Inglaterra, somente a Inglaterra foi determinante. Foi determinante, mas não foi somente a Inglaterra. Houve também muitas lutas no Brasil, dos negros, dos intelectuais brasileiros, como Joaquim Nabuco, que para mim é o homem mais extraordinário da luta contra a escravidão. Inclusive, aconselho que leiam um livro que é Abolicionismo, de Joaquim Nabuco. É talvez o livro mais lindo que eu já li. Pois bem, esses grandes brasileiros que lutaram pela independência do Brasil e também por justiça social, porque eles lutavam contra a escravidão, foram presos e assassinados pelo rei de Portugal. Tiradentes foi um, porque foi homem, o Tiradentes, decente. Ele se declarou para o governador de Minas Gerais, que era Visconde de Barbacena, depois de uma traição. O traidor foi Joaquim Silvério dos Reis, que avisou para o rei que ia ter essa rebelião. Aí o rei prendeu todo mundo. Mas o Tiradentes disse: não, eu sou o responsável por organizar o povo e por fazer pela proposta de fazer esse ataque aos criminosos que levam todo o ouro do Brasil e que nos oprimem e que ceifam a nossa liberdade. Aí ele foi enforcado, depois foi esquartejado. Os bolsonaristas não sabem o que é dizer essa palavra não, cortado em quartos. Depois a cabeça, as pernas, os braços e essas partes do corpo de Tiradentes foi pregado em estacas e colocada em diversas partes das estradas em Minas Gerais, para que outra pessoa jamais tivesse coragem de promover uma luta contra o rei assassino de Portugal. Todo rei foi assassino, estuprador, ladrão e escravocrata. Todos eles. Ainda bem que a humanidade acabou com essa desgraça de rei e instituiu a República. Na República, todo cidadão tem pelo menos algum direito, entre eles o direito de votar e escolher o seu representante. Nós aqui fizemos isso e o Bolsonaro queria dar um golpe. Ele foi para os Estados Unidos porque é covarde, lá ele estaria protegido. Os bodes dele faria o atentado, aí é criminoso, não é a luta do Tiradentes, não. A luta do Tiradentes era para tornar o Brasil independente. A luta do Bolsonaro era para tornar o Brasil ditadura e capaz dos Estados Unidos, que hoje está mandando os bodes que foram daqui para lá e mandava nós ir para Cuba. Eles iriam para os Estados Unidos. Agora estão voltando amarrados como porcos. E a nossa pátria está acolhendo como deveria fazer, com o cidadão brasileiro. Pois bem, esse criminoso vagabundo, que se chama Bolsonaro, que eu chamo ele de verme ignorante, só um burro não compreende que ele queria dar o golpe. Ele contaminou as Forças Armadas e as polícias. As Forças Armadas do Brasil e as polícias estavam neutras. Se o Bolsonaro não deu o golpe, foi por um milagre praticamente. Mas se os bodes dele tivessem ido para a rua, de camisa
uma camisa da CBF, que é uma organização corrupta, exploradora do povo no mundo todo e concentradora de dinheiro na mão de poucos, o Exército e as Forças Armadas como um todo e as polícias não iriam fazer nada. Hoje muitas pessoas estariam presas, a onda de retirada de direitos da classe trabalhadora era grande demais. E eu não sei o que seria o Brasil hoje nesse segundo mandato. Porque o primeiro foi um laboratório de crime, de mentira, de disseminação de ódio, e o segundo seria a concretização de uma ditadura branca instalada por esse mau caráter e seus mequetrefes. Muitos generais se envolveram nisso, inclusive foram presos e vão ser julgados. O povo brasileiro, pelo menos o povo que tem discernimento de pátria, de justiça social e de humanidade, a esquerda, o movimento sindical e os intelectuais das academias do Brasil têm um grande papel de denunciar esse indivíduo. Esse indivíduo é um mau caráter, um mentiroso. Preste atenção na subjetividade, mas também na objetividade como ele trabalhava. Quando o Brasil estava morrendo com a pandemia monstruosa, que nós não tivemos conhecimento de pandemia na história da humanidade, como essa que nós vimos. Eu acho que nós nem tivemos pandemia, nós tivemos epidemia na história da humanidade. O cólera, por exemplo, foi uma epidemia. A tuberculose foi uma epidemia. Era regionalizado, atacava o mundo todo, mas não de uma vez só. E a lepra também foi muito regionalizada. Em determinados períodos ela estava numa região, depois noutra. Naquela época nós não tínhamos grandes meios de transporte. E todos esses antígenos tinham dificuldade de chegar noutra região, porque nós não tínhamos os meios de transporte que tem hoje. Por exemplo, aqui do Brasil, do Ceará, de onde eu falo, eu posso sair e à tarde estar lá no Portugal, ou à noite posso estar na Inglaterra. Então é muito rápido e é um avião que leva muita gente, ou então um navio que leva muita gente, e se uma estiver contaminada vai contaminando os demais. Por isso a velocidade do coronavírus. A ciência prova por A mais B, e é prova concreta, que o único remédio com muita eficiência para combater algumas doenças é a vacina. Eu, com a idade que tenho, vi muitas pessoas que na época chamavam aleijados. Hoje, com a democracia e com o aprofundamento dos direitos humanos, nós chamamos corretamente de pessoas com deficiência. O aleijado é uma coisa que oprime, que humilha. É o nome. É o nome não, é o nome por si só, a denominação por si só é perversa. A pessoa com deficiência é uma pessoa que tem uma deficiência e que ela tem direitos humanos fundamentais como qualquer outra pessoa e necessita de cuidado. Por isso tem que ter política pública. Por isso que a democracia é importante. Então, meus queridos amigos e amigas, em relação à pandemia, que é o foco desse contexto aqui que eu falo, ele disse, é uma gripe. O Bolsonaro tem muitos seguidores, os ignorantes seguidores. Então esses ignorantes seguidores, que são muitos, disseram, está certo. Os religiosos, principalmente das seitas evangélicas, também faziam toda noite sermão e se rebelaram, porque se fecha as igrejas, eles perdiam dinheiro. E tudo isso serviu para que o povo não fizesse pressão pela vacina.
Resultado, quase 1 milhão de brasileiros morreram. Brasileiros e brasileiras. Porque um mentiroso vagabundo não quis comprar a vacina. Quando o STF, Supremo Tribunal Federal de Justiça, mandou ele mostrar um plano para combater a pandemia, vocês se lembram disso, porque a televisão e os meios de comunicação e as redes sociais divulgaram o tempo todo. Basta acessar o Facebook, por exemplo, ou o YouTube, que é onde eu vou colocar esse vídeo, que estou fazendo agora. Vocês vão ver que todos esses meios de comunicação divulgaram o que dizia o Bolsonaro. Aí ele apresenta um plano. O primeiro crime foi não comprar vacina. O segundo crime foi quando o Supremo Federal pediu explicação. Aí ele mostrou um plano assinado por um pouco mais de 100 ou um pouco mais de 100 cientistas. Quando a notícia saiu na televisão, à noite eu vi aqui em minha casa, aí os cientistas viram também e mandaram uma nota imediatamente para a imprensa dizendo: mentira desse vagabundo, né? O vagabundo ficou implícito. Nós não assinamos. Olha que crime. Eu não sei se pensando, será que esses cientistas, em respeito à sua ciência, não entraram na justiça contra o Bolsonaro por falsidade ideológica? Aí o STF novamente dá outro prazo e ele apresenta uma proposta. 2 crimes. Aí vem o terceiro crime. Eles fizeram um plano para comprar uma vacina subfaturada com $1. Imagine que nós temos 200 milhões de habitantes. Se você comprasse 200 milhões de doses a $1 a mais, nós teríamos 200 milhões de dólares. Por sorte, um funcionário público que trabalhava no serviço público brasileiro, se eu não estou enganado, era na Anvisa, denunciou. Aí surge a CPI. E a CPI mostrou por A mais B os crimes do Bolsonaro. Na Amazônia, o Bolsonaro deixou morrer gente. Bolsonaro, a médica Mara, que era de uma comissão de saúde, essa médica é do Ceará, bolsonarista, a tal de Camaguchi, uma ignorante que não sabe, que é médica, mas não sabia o que é um protozoário. Tomou uma aula na CPI do Dr. Otton, uma aula, aprendeu o que era um protozoário, deixaram faltar oxigênio na Amazônia. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, doou oxigênio. Eles não foram buscar e o povo morrendo. Na Amazônia se enterrava gente com um trator, porque não tinha oxigênio, porque o Bolsonaro não comprou nem oxigênio. Ele queria que morresse gente. E ele sabia que os mais velhos era quem deveria morrer para ele não pagar a Previdência Social, que esses mais velhos todos eram aposentados. Era isso que ele queria. Aí o Maduro mandou os caminhões para a Amazônia, caminhão com oxigênio. Bolsonaro teve o descaramento de um dia perguntar: mas o presidente está morrendo muita gente. Ele disse: e daí, eu não sou correio. Que morra e que seja enterrado por lá, mata, leva para dentro de um buraco e cobre com terra. E implicitamente ele disse isso. Para quem sabe inferir o contexto de uma frase, ou de uma fala, ou de um discurso. E ele estava passeando de jet ski quando disse isso, o vagabundo. Nós sofrendo de uma imensa pandemia. Vocês se lembram que na pandemia ele todo mês fazia uma grande passeata para desafiar a ciência, a justiça brasileira e as vidas humanas. Se lembram o que ele fazia? Ele fez 13 ou 14 grande manifestação durante a pandemia. Crime contra a vida. Vocês se lembram que ele fazia pouco é uma expressão nossa, cearense,
Ou seja, ele menosprezava as nossas pessoas que estavam doentes e morrendo. Aí ele dá risada, aquela risada de malandro, vagabundo do Rio de Janeiro, só os malandros, vagabundos. Não estou falando a gente de bem do Rio de Janeiro, não, que é a maioria. Estou falando dos vagabundos. E fazendo um gesto de falta de ar. Ai, eu estou com Covid. Isso é presidente da República? Mais um crime. Vocês se lembram que ele disse, está no YouTube, busquem no YouTube e compartilhe com as demais pessoas para saber quem é esse vagabundo, esse criminoso. Eu saí pelos arredores de Brasília e vi umas menininhas arrumadinhas, bonitinhas, de 12 ou 14 anos, pintou um clima, então voltei. O velho sem vergonha, como diz aí uma apresentadora de televisão, velho babão sem vergonha. E a apresentadora disse, eu não sei por que esse vagabundo não está preso. Pintou um clima. E ao final o canalha diz, por que elas estavam arrumadinhas? Para fazer programa. Será que a família entrou com essa ação na justiça contra esse canalha? Eu penso que entrou, e se não entrou, fez mal. Outro crime. Vocês se lembram que esse vagabundo vendeu uma grande empresa de energia brasileira para a Arábia Saudita? E depois ele foi para a Arábia Saudita e trouxe uma tiara escondido e que colocou militares do exército para resgatar lá na alfândega essa tiara. E vocês se lembram que o valor dessa tiara foi 15 milhões, dito na época pela imprensa, mais um crime. Vocês se lembram do quebra-quebra em Brasília? Eu até fiz menção no início desse vídeo. Olha, se o Brasil, através de muitos deputados que não valem nada, e que são negociadores de emenda parlamentar para repassar para prefeito, cujos prefeitos são constantemente denunciados pela imprensa de roubar parte dessa emenda parlamentar. Se diz até que o tamanho da propina é de 30%. Ou seja, se um prefeito receber 3 milhões, 1 milhão, 30%, é 1 milhão. É roubado. E há casos de que prefeito foi preso. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal de Justiça deveria fazer uma investigação nessas prefeituras. Esse poder daria uma grande contribuição aos brasileiros. Hoje está morrendo gente de doença simples, porque não tem onde ser curado, porque o SUS não está dando conta, em virtude do Brasil ter envelhecido e muitas pessoas ficarem doentes. Mais um crime desse canalha. Era secreto, gente, as emendas. E o período era 100 anos. Vocês se lembram que o Bolsonaro fez a reforma da Previdência Social? Que antes um homem ou uma mulher para se aposentar precisava trabalhar, mulher 30 anos, pagando a Previdência Social, e o homem 35 anos, pagando a Previdência Social. Quando, a partir desse período, ele já se aposentava. Fernando Henrique Cardoso fez uma reforma, que aí, antes não precisava de idade, ele colocou como exigência a idade. Aí tinha que ter os 30 anos para a mulher, os 35 para o homem, e a idade de 53 anos. O Bolsonaro agora aumentou a idade para 65 anos se for homem, 62 se for mulher. Ou seja, a maioria do povo brasileiro não vai se aposentar. E quando ficarem velhos, é que vão compreender o que significa Bolsonaro na vida do Brasil. Se este país, Brasil nosso, construído com o nosso trabalho, com o nosso sacrifício, com o esforço sobre-humano da classe trabalhadora brasileira, que é uma das mais pagas do mundo.
os donos de empresa, os donos de comércio, os capitalistas de direita, pagam um dos piores salários do mundo para esse povo. E aumenta o preço das suas mercadorias na hora que bem quer e bem entende. É por isso que existe a inflação. Repito e termino aqui dizendo, meus caros amigos e amigas, se o Brasil não julgar e se o Brasil não sancionar este verme ignorante e os seus mequetrefes, inclusive entre eles muitos militares que contribuíram para a supressão da democracia, da liberdade e dos direitos humanos fundamentais, esse Brasil não será digno de respeito. Eu espero que a justiça brasileira faça justiça e honre a nossa pátria, e honre a história do Tiradentes e de tantos outros que lutaram pelo Brasil que nós juntos construímos.